Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos, Senhor, ó Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estamos no sábado da Semana da Paixão. Amanhã é Domingo de Ramos. Começa a Semana Santa. E já se vê quando preparei a meditação, esperava que esta hora estivessem a aterrar em Roma aqueles, pelo menos os de Montes Claros, que vão ao Unive, passar a Semana Santa lá, mas enfim, vão sair às 8, alguns só saem amanhã, atrapalhadas nos voos. Outros, pensei que os presentes, aqueles que estariam aqui, também não estou a ver ninguém do Unive, não sei se... Mas alguns dos presentes irão a Sevilha e também muitos irão passar a Semana Santa nas suas terras. E como eu vou a Sevilha, e pensei que nessa experiência, e sempre daria para todos nós, se Deus quiser, de facto, estarei dentro de uns dias, na quarta-feira, vamos sair daqui de Lisboa, 2 carrinhas para vivermos a Semana Santa precisamente nesse lugar. É provável que já tenhas ouvido falar dessas procissões e de todos esses acontecimentos em volta da Semana Santa. Eu ouvi falar já há muito tempo e assim uma das coisas que me veio à cabeça foi a dúvida. Como ajudá-los a rezar durante as procissões? E por isso também hoje, embora seja uma meditação de reflexão, achei por bem, não sei, se calhar gravar esta meditação, porque assim poderia mandar àqueles que, imaginei, eu comecei a fazer cálculos e alguns dos que vão a Sevilha, depois pensei melhor e disse, claro, se eles vão a Sevilha irão despedir-se à família e portanto não estarão aqui. E podia ser bom até depois, se quisessem fazer um pouco de oração com isso. Enfim, para ajudar nestas circunstâncias, o que me lembrei foi de ir ao YouTube e escrever qualquer coisa como Semana Santa em Sevilha e oração ou qualquer coisa do género. Já me lembro porque é que eu escrevi, porque o que eu queria era não o folclore, mas alguma coisa que me ajudasse a rezar com a Semana Santa. E eis que o primeiro vídeo que aparece logo, de facto o YouTube conhece-me muito bem, se calhar melhor do que eu próprio, e sabe o que é que eu gosto. E então, o primeiro vídeo eram logo 13 minutos, portanto eu não queria mais do que isso, dizia até 14, não, até 13, pronto, 13 minutos, e dizia La Pasión según Sevilla. E pareceu-me, é isto. Lembrei-me, se tu amanhã fores à missa, espero que vais ver como se diz Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo, esqueci, São Marcos, será? Agora já não me lembro qual é que vai ser o evangelista da manhã. Na sexta-feira, sei que é de certeza segundo São João, mas eu vou olhar, abrir aqui e digo São Lucas. Enganei-me, sempre me engano. Na minha cabeça estava a dizer Lucas, mas disse, vamos tentar aqui outra. Sempre falhava os testes de cruzinhas, era sempre assim. Pensava numa coisa e disse, não, deve ser a outra, e era a primeira. Pronto, enfim, sofri muito com estas coisas, mas enfim. Seja como for, desculpem, distraí-vos e queria-vos ajudar a fazer oração. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas.
Por isso lembrei-me, e acho que eles queriam isso, paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Sevilha. Segundo os passos de Sevilha. Eles dizem os passos são os andores que passam, as passagens. Em alguma tradução que vi num site que estive a ler, dizia as passagens de Sevilha. Eles diziam los passos. De facto, é curioso. Nunca tinha visto essa tradução, nunca tinha ouvido uma tradução dessas, mas parece-me interessante. Se eu estou numa rua a ver uma procissão, o que eu vejo é as passagens. E que passagens são essas? São as passagens da paixão de cada uma dessas procissões. São passagens especiais e que têm todo um ambiente. Não só o andor é todo engalanado e são obras de arte incríveis, como, além disso, têm as melhores bandas de música filarmónica que acompanham essas. As pessoas estão ora em silêncio, ora mais festivas, dependendo dos dias e dependendo do andor que passa, e está tudo ao serviço daquele passo, daquela passagem. No fundo, da passagem da Sagrada Escritura que está ali representada. Ou seja, a ideia dos sevilhanos é contemplarmos a paixão através dessas atuações, dessas representações, desses quadros que eles vão colocar diante dos teus olhos, daqueles que foram. Ou, se quiseres ir ver, são 13 minutos, não vê-se bem. De facto, é tradicional e por isso me parece que esta meditação serve para os que vão e para os que ficam e para os que vão passar a Semana Santa. Sei que alguns irão passar o tríduo pascal a Roma, também é uma coisa espetacular. E onde estivermos, é tradicional vivermos, mas vivermos a Semana Santa, seja a liturgia, seja estes atos de piedade, como procissões, as vias sacras, os tempos de oração que tu possas fazer. O tradicional é viver a Semana Santa, é meter-se na paixão do Senhor. O costume de meditar a paixão tem a sua origem nos próprios começos do cristianismo, dizia na meditação, prevista para quinta-feira passada, do Falar com Deus, Francisco Fernandes Carvajal. Muitos dos fiéis de Jerusalém, da primeira hora, deviam guardar uma lembrança inesquecível dos padecimentos de Jesus, pois tinham estado presentes no Calvário. Jamais esqueceriam a passagem de Cristo pelas ruas da cidade na véspera daquela Páscoa. Não me lembrava de pensar nisto, de pensar nessas pessoas, de pensar que algumas daquelas pessoas que tinham estado a ver a paixão do Senhor ao vivo se iriam arrepender, se iriam converter. Efetivamente, depois, agora se calhar estou-me a lembrar, quando Pedro disse: Jesus Cristo, aquilo que vós crucificastes, diz-lhes na cara, foram vocês que o crucificaram. E depois dá-lhes esperança, porque Nosso Senhor morreu por eles, pelos seus pecados. E eles convertem-se, dizem, convertem-se aos milhares. E por isso, muito cedo, teriam isso muito presente. Consegues imaginar? Mete-te nessa cena. Mete-te no primeiro ano, depois da primeira Páscoa, depois da morte do Senhor. Pensa como se tu próprio tivesses estado lá. E recordavas-te do olhar do Senhor, daquela queda, daquele insulto, daquela pessoa que se aproximava e lhe cuspia, daquele empurrão. E lembravas-te dos teus pecados. Fui eu, Senhor. Fui eu que te fiz isso. Dar-se-iam conta do amor do Senhor. Olhariam para lembrar-se-iam do rosto do Senhor, da forma como tinha olhado para tudo. Não sei, deveria ser tão tocante.
Ó meu povo, que te fiz eu, em que te contristei. Talvez te recordes deste cântico assim triste, rasgado, na Semana Santa, durante a adoração da cruz, na sexta-feira, enquanto se adora a cruz. É um cântico triste, desgarrado, assim como que parece que é Nosso Senhor que está com o coração desfeito, a olhar para ti, a olhar para nós. Eu dei-te de beber a água salvadora que brotou do rochedo. Tu me deste de beber fel e vinagre. Meu povo, que te fiz eu, em que te contristei. Libertei-te da terra do Egito e tu preparaste uma cruz para o teu Salvador. Guiei-te durante 40 anos pelo deserto, alimentei-te com maná, levei-te para a terra prometida e tu preparaste uma cruz para o teu Salvador. Cliquei naquele vídeo, mal o encontrei, ou quando consegui arranjar uns minutinhos para preparar esta meditação. A ideia era mesmo preparar esta meditação. E surpreendi-me com música alegre. E uma procissão de dia, com muito sol, e um Jesus manso, sereno, abençoando com a mão direita. E estava montado num burrinho. Sim, era o Domingo de Ramos. Era a primeira procissão, quando começava tudo. E o andor parecia que trotava. Parecia o trote do burrinho. E aí lembrava-me dos costaleros, que alguns dos presentes, lembrei-me de alguns que provavelmente seriam de especial graça a conhecer isso. Uma das coisas que dizia o Venceslau, que é ex-residente, que vai lá estar connosco, que se vai encontrar connosco, que dizia que é todo um espetáculo. São os melhores costaleros de Espanha e, portanto, do mundo. Porque os andores são enormes, são pesadíssimos, pesam toneladas e portanto, são muitíssimos e estão treinadíssimos. Aquilo é incrível. E conseguem que o andor pareça que está... Bom, às vezes parece que dança, às vezes ao som da música. Neste caso, ia trotando alegremente pelas ruas, porque o Senhor está a ser aclamado. E por isso até me choquei ao princípio, porque ouvia as pessoas a conversar. É que é uma precisão diferente. É a precisão do Domingo de Ramos. É festivo, é alegre. E lembrava-me da tentação que havia, que o nosso Padre nos dizia, São José Maria, de passarmos dessa festa para a festa do domingo. Aliás, basta pensar que um cristão que vá à missa ao domingo só tem a obrigação de ir ao domingo. Os ofícios de Semana Santa não são obrigatórios. Não é obrigatório ir na quinta-feira à missa, nem na sexta às cerimónias, nem à Via Sacra de sexta-feira. Nada disso. Isso é tudo muito recomendado, mas não é, digamos assim, de preceito. Um pai de família numerosa que tem muitos bebés pequeninos e que provavelmente não vai conseguir ir, não sei, às vezes pode ser que não consiga ir a aos ofícios e, portanto, o que é que fará? Depois irá à missa no Domingo de Ramos e depois no Domingo de Páscoa. E se vivem só essas duas festas, depois a Semana Santa passa a fugir. Já a Igreja vai trocar as voltas porque amanhã é um dia de festa, mas o que nós lemos é a paixão. Toda a paixão, precisamente para que isso não aconteça. Vamos fazer um compacto da Semana Santa todo na cerimónia de domingo. Porém, o nosso Padre dizia-nos no Cristo que Passa, advertia-te para esse perigo de quereres só festa. Não devemos percorrer com excessiva pressa esse caminho da paixão. Não devemos não devemos deixar cair no esquecimento uma coisa muito simples, que talvez nos escape de vez em quando. É que não poderemos participar da ressurreição do Senhor se não nos unirmos à sua paixão e à sua morte. De facto, neste resumo que vos dizia,
La Pasión según Sevilla, a mudança é abrupta. São apenas uns segundos de Domingo de Ramos e logo a seguir estamos no silêncio. E numa música que cria, é curiosíssimo, cria expectativa, algo grandioso está a acontecer, não triunfal, quase silencioso, mas sagrado. Não sei, acho que está bem. Cria-te logo a expectativa que faz-te pôr-te em silêncio, em respeito e como que isso, como dizer, o que é aquilo? A olhar para esse passo, essa passagem. E é a instituição da Eucaristia. A última ceia. A rua está toda em silêncio e estão milhares de pessoas, estão mais de 1 metro, estão apertadíssimos. E a abarrotar e em silêncio. Só se ouvem as indicações dos, não sei como é que se chama, dos homens que dão indicações aos costaleiros. E são sempre indicações muito castiças, muito, às vezes, engraçadas, muito próprias. E logo a seguir, o resumo passa para o Horto das Oliveiras. E no Horto das Oliveiras, aí é um andor que tem uma grande oliveira, que abana, a ramagem abana ao vermos o andor andar. As pessoas estão também em expectativa, mas há ali um não sei o quê, até há um bater palmas. Às vezes quando dá uma sensação, eu ainda não estive lá, portanto dá uma sensação, por ter ouvido alguma coisa, que as pessoas também ficam muito impressionadas com a atuação dos costaleiros e da maneira como há passagens muito estreitas, há pormenores curiosos, então às vezes o sevilhano não aguenta e desata a bater palmas. Não aguenta, aquilo é demasiada emoção, demasiado belo, é demasiada beleza, demasiada arte. E ali nesse Horto das Oliveiras vê-se que a música está mais festiva e percebe-se, acho eu. Tive que, ao princípio, escondo, porque disse, não é próprio todo aquele drama, mas o que acontece é que diante de Jesus está um anjo que o consola. Já acabou todo aquele combate, lembras-te? Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. O Senhor tem diante de si todos os nossos pecados. Vai chorar, vai se angustiar perante tanta miséria, tanta baixeza, tanta coisa horrível. Basta pensar se nós aqui vemos muito pouca televisão, mas aqueles que estão sempre a ver televisão já estão angustiados com esta guerra toda, porque estão ao pequeno almoço, ao almoço, sempre a verem mortes e coisas terríveis e coisas a arder e gente a dormir no chão e gente indigente. Uma pessoa pode ficar insensível, mas pode também ficar e podemos pensar em como é que se fazem coisas destas, coisas tão terríveis. Pois Nosso Senhor ali tinha concentrado todos os nossos pecados, por isso sofreu tanto. Mas disse, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus aceita morrer por nós. E eis que um anjo o conforta. E então se calhar é aquele, imagino eu que seja esse a passagem, esse El Paso, que com música é algo triunfante. O olhar de Jesus é um misto de angústia, de ansiedade, de coragem, de vontade, de amor. Por isso, eu sei, estão todos assim, um pouco. Bem, o seguinte passo vê-se logo, naquele compacto, naquele pequeno vídeo, é logo Caifás e Jesus. Ou pelo menos eu imagino que seja Caifás, um sacerdote, alguém num interrogatório. Jesus já está preso, já começou tudo. E a partir daqui vamos ver Cristos muito sofridos. Dizia São João Crisóstomo, citado nessa tal meditação de Carvajal, que é mesmo, intitula-se essa meditação, recomendo contemplar a paixão. Leiamos constantemente a paixão do Senhor, recomendada a este padre da Igreja,
no século III, IV. Que grande lucro! Quanto proveito tiraremos? Porque ao contemplá-lo, sarcasticamente adorado, com gestos e atos, e feito alvo de zombarias, e depois de tudo esbofeteado e submetido aos últimos tormentos, mesmo que sejas mais duro do que uma pedra, ficarás mais mole do que a cera, e expulsarás da tua alma toda a soberba. Muitos se converteram precisamente meditando a paixão do Senhor. E a Igreja convida-nos a fazê-lo. Amanhã vais ouvir a paixão, provavelmente nas missas mais solenes, mais cuidadas. Serão 3 leitores a lerem a paixão e uma pessoa entra mais nas cenas. Ainda ontem nos recordavam como antes da pandemia, em 2019, com alguns dos presentes, nós precisamente celebrámos essa missa nas catacumbas. E um dos presentes foi o narrador, e alguém se lembrava que tinha sido o narrador. E como aquilo foi tocante, estar ali sim, num lugar tão emblemático para os cristãos, para podermos meditar a paixão do Senhor e ver como tantos se uniram depois à paixão do Senhor e deram também a vida por Cristo. Foram outros Cristos. São Tomás de Aquino dizia: basta a paixão de Cristo para servir de guia e modelo para toda a nossa vida. Conta-se que, visitando um dia São Boaventura, o Dr. Angélico, portanto São Tomás de Aquino, lhe perguntou de que livros tinha ele tirado a doutrina tão boa que expunha nas suas obras. E São Boaventura mostrou-lhe um crucifixo já enegrecido pelos muitos beijos que lhe tinha dado, e disse-lhe: Este é o livro que medita tudo o que escrevo. O pouco que sei, aprendi-o daqui. Contemplar a paixão, olhar para o Senhor crucificado. São José Maria também nos dizia que meditássemos, que olhássemos muitas vezes. Aliás, talvez te recordes de terem contado um dos primeiros universitários que se aproximou de nosso padre e que começou a ter direção espiritual com ele, e quando lhe pediu um livro, ele deu-lhe um livro da Paixão de Cristo, de Luís de la Paz, a Paixão do Senhor. E escreveu-lhe numa dedicatória: que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. A vermelho, com aquela letra assim enérgica, que parecia de fogo. Que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. Procura-o na paixão. Cristo mostra-te. Só Cristo mostra ao homem quem é o homem. Gostava tanto de citar São João Paulo II e eu gosto de ouvir essas palavras olhando para o crucifixo, apontando-te para o crucifixo, porque ele mostra-te quem és, o que tu fizeste, o teu passado e o passado de toda a humanidade, e quanto te ama e o que deseja para ti, porque ele está o teu futuro, a eternidade, o céu. Por isso morreu na cruz. Desde os anos de liceu que ouço falar da Semana Santa de Sevilha. Por isso, para mim, é uma emoção poder... Enfim, vamos ver se não apanho Covid, entretanto, e fico aqui em casa, mas se Nosso Senhor quiser isso, também já se vê. Mas, enfim, estive quase para ir em 87, depois estive quase para ir em 88, e estamos em 2022, ainda há esperança. Poderemos ir, não é? Nessa altura não havia Covid, mas já fiquei cá por alguma razão, acho que era porque não tinha dinheiro, mas enfim.
depois conheci muitas pessoas que me falaram disso e falaram entusiasticamente, mas uma dúvida que tinha precisamente era esta: como, que vai ser esplendoroso, que vai ser um convívio fantástico, está claro, mas a minha dúvida é: conseguiremos rezar e rezar a sério e que seja uma semana que nos marque também por dentro? E por isso, quando estava com estas dúvidas, encontrei-me também nesta tal meditação que vos citei, de falar com Deus, com o ponto 993 do sulco, que dizia São José Maria: na meditação, a paixão de Cristo sai do marco frio da história ou da consideração piedosa, para se apresentar diante dos olhos terrível, opressível, cruel, sangrante, cheia de amor. E então, ao ver esse pequeno vídeo e ao meter-me na cena, imaginei-me ali, a contemplar, numa dessas ruas, e a ver a passagem, El Paso, e a ouvir a música, e talvez em silêncio, e talvez em oração, e em meditação, não simplesmente a olhar, não simplesmente a apreciar uma obra de arte, uma representação, mas a meter-me verdadeiramente na cena, na passagem. E lia aquilo que dizia Carvajal. Imaginemos-nos a nós mesmos presentes entre os espectadores que foram testemunhas daqueles momentos. Ocupamos um lugar entre os apóstolos durante a última ceia, quando Nosso Senhor lhes lavou os pés e lhes falou com aquela ternura infinita, num momento supremo da instituição da Sagrada Eucaristia. E somos um daqueles 3 que adormeceram no Getsemane, quando o Senhor mais esperava que o acompanhássemos, na sua infinita solidão. Um dos que presenciaram a sua prisão, um dos que ouviram Pedro jurar que não conhecia Jesus, um dos que ouviram as falsas testemunhas nesse simulacro de julgamento e viram como o sumo sacerdote rasgava as vestes ao ouvir as palavras de Jesus. E tudo isso vamos de uma procissão para outra e de uma rua para outra e andamos e vamos ter muitas cenas para ver. Muito cansaço, é verdade. E podemos, não sei como é que será o ambiente do convívio, como é que estaremos. Mas sempre teremos a oportunidade de quando em quando, metermos-nos naquela cena que está a passar diante de nós. E aí, entrarmos por ela adentro. Uma das coisas que me chamou a atenção, já tinha visto, mas recordei também de outras, foi os rostos do Senhor, as suas expressões, a sua mansidão. Os andores são obras-primas, são lindíssimos. E os Cristos são impressionantes. E são muito tocantes, ajudam-nos a rezar, a vê-lo, manso e humilde, como ovelha muda ante os tosqueadores, como foi levado ao matador. Assim, deixou-se levar. Assim profetizou Isaías, 4 séculos antes da morte do Senhor. E pensava também nas Virgens Dolorosas, que são incríveis, são absolutamente incríveis, são de uma beleza enorme e ao mesmo tempo tocam-nos porque estão, sim, dolorosas, diamantes que servem de lágrimas a Nossa Senhora. Os sevilhanos não olharam a custos. É um amor assim muito... dão tudo por Nossa Senhora. E depois ouvir aquelas saetas, aqueles cantos gitanos, ciganos, e aqueles ais olharem para Nossa Senhora,
tudo muito sentimental, é verdade. Mas se é vivido com fé, podes meter-te na cena. Claro que podes ouvir tudo como uma coisa muito cultural, muito curiosa e dizeres gostas ou não gostas, mas também podes dizer muito bem, é a maneira deste povo e destas pessoas expressarem a sua fé e plasmarem-na dessa maneira. E podes-te servir disso para dizer também eu deveria consolar a minha mãe, também eu deveria entrar pelo coração da minha mãe e ver como a sua alma foi trespassada por uma espada. Sim, uma espada trespassará a tua alma, profetizou Simeão. É impressionante ver essas à noite e o encontro. Há momentos especiais em que se encontram a Virgem com a Nossa Senhora, dois andores que se encontram e fica tudo em silêncio e, enfim, não te sei descrever mais, porque nunca estive lá, como já perceberam, mas já ouvi, enfim, descrições inflamadas de pessoas que dizem como é tocante, como é belo, como é... E é uma representação com milhares e milhares de pessoas. As pessoas sabem o que têm que fazer, estão ali, enfim, pelo que me disseram. Pedimos ajuda à Nossa Mãe do Céu. Indo a Sevilha, ou indo a Braga, ou a Roma, ou Freixo de Espada à Cinta, ou a Baixa da Banheira, não sei onde vais passar a tua... onde tu estiveres. Mas que entres ao longo desta semana pela paixão adentro, que estejas perto de Nossa Senhora. Essa é sempre uma recomendação que nos dão, estar perto de Nossa Senhora, ser muito mariano nestas alturas, e então a Semana Santa correrá certamente bem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.